Olá, sejam bem-vindos ao Ser Cerimonial. Eu sou Milena Salvador, gestora de eventos e cerimonialista há mais de 20 anos, dona da página do Instagram @MilenaCerimonial e criadora deste podcast, que tem o objetivo de revelar os segredos dos bastidores dos eventos. E para isso, contaremos com a presença de convidados especiais que, de forma leve e descontraída, trarão dicas e novidades sobre esse universo fantástico e cheio de detalhes. Já deixa aqui sua curtida, sua pergunta, seus comentários, compartilhe com os amigos, nos ajude para que cada vez a gente possa trazer mais novidades e mais dicas para vocês. Hoje conversaremos com Letícia Salvador, Vinícius Arouque, sobre o tema. É Arouque? Arouque. Sobre o tema: como evitar armadilhas jurídicas e garantir o sucesso do seu evento. Letícia é advogada, pós-graduada em Direito Público e Processo Civil. O Vinícius, ele foi advogado durante 10 anos, é especialista em Direito Penal e Processual Penal, professor também, né, Vinícius, do Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub e atualmente é policial legislativo federal. Letícia, Vinícius, sejam bem-vindos, sejam vocês, sejam Ser Cerimonial. Como que os organizadores de eventos podem se proteger legalmente contra possíveis processos relacionados aos seus eventos? Eu acho que antes de mais nada a gente precisa determinar o que é evento, né? O que vai determinar de fato o que é um evento? Para a lei, né? Para a lei, exato. É a lei orgânica de cada município. No caso de Brasília, é uma lei distrital, que inclusive é a lei 5281. E ela traz justamente as determinações que caracterizam um evento. Então, qualquer realização de uma organização maior de pessoas em local público para fins sociais, esportistas, religiosos, e que tenham mais de 200 pessoas, que influenciem no sistema viário, que influenciem na segurança pública, isso já são caracterizados eventos. Agora, confraternizações menores, familiares, sem fins lucrativos, que tenham menos de 200 pessoas, já não são mais considerados eventos aos olhos da lei. Tá. Então, antes de mais nada, é preciso fazer essa diferenciação, né? Entendi. Então, vamos lá. Então, vamos falar em relação a eventos dentro da visão da lei. Na sua opinião, quais são os erros mais comuns que os organizadores de eventos cometem ao organizar um evento grande, né, de grande porte? Podem ser inúmeros, né? Mas o que mais tem se visto, o que mais se vê de forma mais grave, geralmente é a não obtenção do alvará para o funcionamento do evento, né? As pessoas não se programam, não fazem o requerimento junto ao órgão público, né? E com isso ficam à mercê do que pode acontecer. Então, qualquer imprevisto que ocorra, o produtor do evento será responsável por isso. Então, quando a gente fala assim, o que o organizador de evento deve fazer durante uma emergência em seu evento, o principal é que antes ele tenha seguido todos os requisitos legais para que ele possa depois, posteriormente, se proteger, né, em relação Exato. a isso. Para a obtenção do alvará, né, a depender de cada município, né, você tem uma série de requisitos para que você consiga esse alvará, essa obtenção. Antes de nada, tem que fazer um requerimento junto ao órgão competente, demonstrando o local, data, número estimado de pessoas, como você realizou a segurança do local, indicar um responsável pela segurança e assinar um termo de responsabilidade. Então você... Então existe esse termo. Existe esse termo. Você assina esse termo. Exato. De responsabilidade. Para a obtenção do alvará é necessário você demonstrar todos esses requisitos, principalmente relacionados à segurança do evento, né? Demonstrar como será feita a limpeza ao final, inclusive das áreas públicas. Caso contrário, você poderá ter sanções de índole civil, administrativa ou até mesmo sanções criminais, a depender do caso. E o que vocês podem trazer pra gente de situações que vocês já tenham vivido, assim, reais, em que o organizador de evento foi responsabilizado e como que foi essa ação, se ele prestou todo o apoio necessário? Vocês teriam
O Vinícius tem uma história bem interessante quando ele atuava com advogado. Não, é que... Daquele caso de Salvador. Não, é porque tem vários casos, né? E são casos inúmeros pela não observância, né? Porque determinadas inobservâncias às normas pode gerar, enfim, o embargo do evento, uma suspensão do direito de produzir outros eventos posteriormente, ou até multas, né, de níveis altíssimos no âmbito administrativo. Mas também existem responsabilizações cíveis também por algumas inobservâncias. Ou até mesmo em razão simplesmente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Quando forem eventos que, por exemplo, têm finalidade mercantil, né, por exemplo, shows, que você cobra ingresso para poder ingressar, exato. Nesses casos, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, se há algum defeito na segurança, às vezes, mesmo tomando as prevenções, né, você pode ser responsabilizado civilmente em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então é importante sempre prezar muito pela segurança, né? Não só para conseguir o alvará, mas também para evitar, né, esse tipo de problemas cíveis. Assim. Por isso que é tão importante, né, gente, essa fase do planejamento do evento, a gente não pensar apenas na decoração, na música, a gente tem que pensar nos requisitos legais, né? Como a gente, como organizador de eventos, como que a gente pode se proteger também, né? E prestar o melhor serviço para os convidados, para os participantes, né, do evento. Interessante você fosse questão de música, prestar atenção inclusive nas músicas que estão tocando. Sim, do ECAD, né? O ECAD é importante, né, demais. Acho que a Letícia pode falar um pouco melhor sobre isso, que acho que é a área que ela entende melhor. Conversa pra gente um pouquinho sobre o ECAD. É tão importante assim a gente... Sim, com certeza. Mas, por exemplo, um evento na minha casa, eu tenho que me preocupar com isso? Não necessariamente. Como é que eu faço em relação a isso? Antes de mais nada, assim, a gente precisa ver qual a finalidade do evento. Então, se é um evento com finalidade comercial, precisa também ser observada a remuneração daquele artista que produziu a música. Então, isso tudo envolve direitos autorais, envolve esses aspectos de reconhecimento do trabalho prestado por aquele artista e publicado aí nacionalmente. Óbvio que essas músicas é de acesso nacional, mas justamente para um evento de grande porte, um evento com fins lucrativos, é importante que haja essa contraprestação pelo fornecimento da música, né? Então, sim. Você perguntou se na sua casa você tem que tomar essas precauções. Não, porque justamente como a Letícia falou no começo, a diferenciação do que é evento, né, aos olhos da lei, com finalidade comercial, se cobra ingresso, né, para uma confraternização familiar, entre amigos. Por exemplo, se a gente faz um evento que ele tem um fim, não tem fim lucrativo, ele tem uma finalidade de doação, com todos aqueles ingressos que a gente arrecadou, como é que fica essa questão do ECAD? Por que eu estou perguntando? Porque a gente já fez alguns eventos com essa pegada, né, de fins lucrativos, e também tivemos que fazer o pagamento do ECAD. Justamente pela quantidade de pessoas presentes realmente, no evento. Eram 400 pessoas, 500 pessoas no nosso evento. Porque assim, tem que perguntar assim, o evento que você fez não tinha finalidade lucrativa, mas era para promover algum tipo de organização. Sim, Então há uma vantagem, ainda que indireta, na produção desse evento. Né? Então, se você está obtendo algum tipo de vantagem, seja patrimonial, seja vantagem indireta através da produção ou reprodução de conteúdos ou de e aí, músicas, então, por exemplo, nesse caso vídeos, aí caberia o nesse pagamento caso, do ECAD. vai definir justamente a norma criminal mesmo. E vamos conversar um pouquinho aqui sobre contratos. Por exemplo, eu sou organizadora de eventos, vou fechar um contrato com um prestador de serviço. Quais cuidados, o que eu preciso observar mais? Antes de mais nada, é importante você estar munido com uma equipe que preste pelo menos uma consultoria jurídica para você naquele momento, né? Justamente por ser uma relação contratual, ela tem uma gama de possibilidades para você colocar dentro do contrato sobre obrigações e contraprestações de todas as partes. Então é interessante você estar munido com uma equipe de consultoria jurídica para que você possa, com essa equipe,
ver se todos os seus direitos estão sendo atendidos ali, suas obrigações também, se não tem nenhuma cláusula abusiva. Então isso tudo é interessante ser observado também na hora de elaborar o contrato. Exato. E qualquer proteção é válida, né? Porque, como eu havia dito, a responsabilidade do produtor do evento ela é objetiva nos casos do consumidor, né? Em eventos Quando grandes, você fala assim, ó, responsabilidade objetiva. Ah, perfeito. Pra gente esclarecer aqui. A responsabilidade objetiva é aquela que independe da demonstração ou comprovação da culpa, né? Basta demonstrar o resultado danoso e o nexo de causalidade. Se foi uma ocorrência que ocorreu durante o seu evento, realizado por algum preposto, independentemente se for um terceirizado, se contratou, por exemplo, um garçom, qualquer preposto representa a sua empresa e sim. basta demonstrar o nexo da conduta dele e o dano gerado, independentemente se ele agiu com culpa ou não. É óbvio que existem situações que excluem essa responsabilidade, mas são situações onde, por exemplo, o consumidor exclusivamente se colocou naquela situação, né? Agiu, ocorreu aquele dano exclusivamente por culpa sua. Aí, nesses casos, há uma excludente da responsabilidade. Mas a regra mesmo é que o produtor, a pessoa que está produzindo o evento, responda objetivamente. Então, mais uma vez aqui, a importância, né, de nós, produtores, organizadores de eventos, termos o assessoramento, né, jurídico, o apoio nessa área. A questão contratual é importante, né, para tentar dirimir esses seus riscos ou então repassar, por exemplo, a conta para um terceirizado. Então você coloca lá uma responsabilidade do terceirizado perante a sua empresa, né, cerimonial, por exemplo. Não que isso vá te eximir, eventualmente, de ter que indenizar ou prestar algum tipo de, enfim, tem que contraprestação para o seu cliente, para o consumidor. Mas, a depender do contrato que foi elaborado, você pode pedir uma contraprestação ou pedir um direito de regresso. Por isso que é muito importante a gente ver exatamente como vai ser feito esse contrato, né? Você ter esse apoio. E agora, para finalizar, eu gostaria de conversar sobre dois assuntos. Um sobre a acessibilidade nos eventos. A gente vê que está muito em voga, a gente observar isso. E uma outra também sobre a proteção de dados dos participantes. O que vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Antes de mais nada, a acessibilidade é algo que rege a nossa vida, né? Qualquer local que você vá, hoje em dia, você precisa ter acessibilidade prestada também para os deficientes. Então, isso é lei e, inclusive, deve ser observado isso nos eventos. Claro que acontece, eventualmente, de um evento ou outro não ter tanta acessibilidade assim, os produtores não prestarem tanta acessibilidade assim, mas, de fato, a todos tem que ser prestado esse acesso ao evento. E é justamente até por isso que eu trouxe essa pergunta, para que a gente passe a observar muito mais essa questão. Porque às vezes a gente, como organizador de evento, você acha que está tendo acessibilidade, mas quando você vai conversar com alguém que realmente necessita, você vê que não está tendo. Não é assim, entende? Então é muito importante a gente observar esse ponto. E são coisas assim, cotidianas. Então, do simples acesso a um palco, ao acesso básico a um sanitário. Então, a um local para assistir adequadamente. Exato. Né? Então isso tudo é isso muito precisa importante. ser observado. Sim. Sim, e em relação também que a gente preocupa muito a proteção dos nossos dados. Como que o organizador, como é que a gente pode, né, se respaldar, né? Essa questão dos dados, por exemplo, eu sei que muitas vezes quando a gente vai fazer eventos, seminários que serão transmitidos pelo YouTube, que hoje em dia é o formato, né, híbrido que a gente faz bastante, a gente sempre pega aquela autorização daquele palestrante para uso de imagem, isso é muito importante. E como que a gente poderia fazer com os participantes de um evento? Normalmente é na inscrição, quando você se inscreve, você já pede ali para que a pessoa... Então, é engraçado, né? Eu já tinha curiosidade, não sei se alguém aqui já teve, mas de olhar as letras miúdas atrás de um ingresso, por exemplo, que você compra. Ou então, quando você vai lá ali, concordo o termo de responsabilidade antes de comprar um ingresso virtual, por exemplo. Ali, geralmente, você está assinando um mini contratinho, né? Exato. Onde então, ali você... já está respaldado. Né? Então, ali você já está assinando um mini contratinho, por exemplo, né? Quando você aceita, então, quando você compra o ingresso, concedendo o direito de uso da sua imagem durante o show, evidentemente sem
finalidade lucrativa ou não, né? Mas é evidente que, a depender de como aquela imagem é utilizada de forma abusiva ou não prevista do contrato, né? Você pode ainda assim reclamar, né? Porque é quase que um contrato de adesão, né? Você é quase que obrigado. Ou você compra e aceita todos os termos que forem impostos, ou você não vai para o evento. Né? Então, dependendo da situação, ainda tem como você também verificar. Então, cabe aí, né, aos produtores, às pessoas, terem total cuidado, zelo com as informações que foram passadas, dados sensíveis, né, a imagem do seu cliente, no caso, do consumidor, né, que está acessando o show. Isso para o público geral, né? Normalmente para os artistas, para os palestrantes, aí é um contrato individual, que é estipulado, tem uma cláusula de uso e direito de uso de imagem, inclusive com sanção por eventualmente quebrar com essa cláusula. Então, tudo isso é protegido também no contrato. Por isso que é tão interessante você ter uma equipe que te preste essa consultoria jurídica antes de assinar qualquer contrato. Ai, gente, então muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esclarecemos muitas dúvidas, não só as minhas, mas como também das pessoas que estão nos assistindo. Gente, e ó, curte, compartilha, comenta, manda para os amigos, escreve aqui as dúvidas que os dois também vão entrar no Ser Cerimonial para responder, tá? Qualquer coisa, manda também lá para mim no meu Instagram, @MilenaCerimonial. Tem um Instagram aqui também, se vocês quiserem deixar, a gente vai deixar aqui, né, no link dos meninos. Obrigado. Muito obrigada, foi muito bom recebê-los. E tem um presente que eu não posso deixar de entregar. Sempre tem um presente para os meus convidados. Vamos lá, Letícia. Que meu nome. Vinícius, gente, muito obrigada, viu? Muito feliz com a presença de Obrigada vocês. mesmo. Muito obrigada.